De manhã, quando voltava à cidade, Jesus teve fome e viu uma figueira que estava à beira do caminho. Preste atenção. Aproximando-se dela, verificou que ela só tinha folhas. Escreva aí. Ela só tinha folhas. Para sua didática, escreva ou fale. Então disse, olhou para ela e disse, que produzam-se, que apareçam, suscite, ecloda, plasme, né? Forme, frutos, figos deliciosos. E ele arrancou os figos assim que eles eclodiram e comeu, matou sua fome. É assim que está escrito? O que é Jesus Cristo? Vamos conhecer quem é Deus? O que ele faz quando ele encontra uma árvore sem frutos? Só com folhas. Ele olhou para ela e disse, nunca mais produzirá frutos. Na mesma hora, a árvore secou. Obviamente, Jesus fez isso para servir de lição aos discípulos que o acompanhavam até a cidade. Os quais, diz Matiarro, ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. Ao que Jesus respondeu, se você ler essa passagem na tua escritura, na tua Bíblia, você não vai entender. E vai distorcer misticamente. Se não existir dúvida, amanhã falarei sobre fé. Escreva aí, dúvida e medo. Se não existir dúvida e nem medo, mas plena, absoluta confiança, confiar, ser fiador com o coração, confiança de com e de coração de cardio, vocês poderão, eu vou dizer de novo, se você não tem medo. Lembra de quando eles tentaram ajudar aquele jovem possesso, mas tiveram medo porque o jovem estava todo queimado, muito provavelmente, com uma aparência horrorosa, a hora caía na água, no fogo, eles tiveram medo. A sua Bíblia está traduzida de uma forma que você não entende, você interpreta misticamente, mas eles só tiveram medo. Medo é ausência de coragem. Amanhã a gente vai saber o que é isso. Então, quando você está sem medo e sem dúvidas, absolutamente nenhuma dúvida, você pode alquimizar a matéria. Se quiser escrever, escreva. Alquimizar a matéria. Mas, irmão, aqui, no original está assim. Se você pensa assim, você não merece esse trabalho. Isso aqui é para sábios. Oh, irmão, aqui, que arrogância. Ser sábio é só querer. Só querer. Só querer evoluir. Evolua e entenda. Não só você poderá secar essa árvore imediatamente como eu fiz, mas também dizer, Jesus repete, mas usa outras palavras para o mesmo. Ele já tinha falado isso. Dizer a este monte para que ele se lance, que ele caia no mar. Veja que Jesus está usando uma figura de linguagem, uma metáfora e uma hipérbole, um exagero. Não que não seja possível, poderia até ser, mas exagero para nós. Por que exagero? Porque mesmo com plena confiança,
Não teria lógica que isso estivesse disponível para nós, senão o mundo seria uma destruição absoluta. Gente brincando de alquimizar matéria. Você acordava, já não tinha mais o bairro no lugar. Não é isso que está sendo abordado aqui, por óbvio. E como eu já ensinei da primeira vez, era um provérbio, uma expressão, um ditado dos fariseus. Não é que era deles, é eles que mais usavam. Quando eles persuadiam alguém, mudavam os paradigmas de uma pessoa, se dizia que eles tinham a habilidade de remover montanhas. Mas aqui não. Aqui Jesus está usando o mesmo texto, o mesmo provérbio, mas com uma visão muito mais profunda. Você consegue enxergar? Sem medo, sem dúvida, plena confiança, que é o que a gente chama de linha imaginária, de princípio metafísico estabelecido por Deus, que a física quântica pode chamar de lei do universo, as leis que regem o universo, e que nós podemos chamar, e você vai escrever aí para já ir aprendendo para amanhã no grau 155, coradium. Coradium, cor do indo-europeu, cardio, coração, cor de coração mesmo, prefixo cor, e adium de ação, a ação da emoção, do pensamento, do coração. Lembra que tudo começa no Keter e se materializa no Malhut. Por isso que oração é desejo. Se você deseja alguma coisa inteiramente, você pode alquimizar o que já está feito ou materializar, plasmar o que nem existe. Coragem, vocês vão aprender amanhã, é o primeiro passo da fé, que também é delta, assim como o amor. Aí você pega a tua Bíblia e você só lê fé, 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 fé. Bíblia em inglês, faith, 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 love, 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 love. Você não vai entender nunca, porque o grego é mais profundo, o latim é mais profundo, principalmente hebraico. E ele continua, e o desejo convicto será feito, pois todo desejo, sem dúvida, pode materializar. Nós estávamos no carro, em algum momento, que eu não me lembro mais quando, de tanto que viajei, que você leu a matéria no celular, acho que para a Terezinha eu estava ouvindo. Não era para mim, mas eu estava ouvindo. Você leu uma publicação de uma matéria, né, Marluza, que os cientistas, novamente aquelas pesquisas que os cientistas comprovam que a oração tem poder. A oração não tem poder no sentido místico, mas é nesse sentido aqui que Jesus está falando. De modo que um ateu deseja. Deseja ou não deseja? Ateu não acredita em Deus e nem em diabo, mas acredita na dualidade. Bem e mal que dá na mesma. Ateu não acredita em oração, mas ele ora o tempo inteiro, porque ele deseja. É isso que tem que ser entendido, o assunto muito mais profundo que se pensa. Continua então. E o desejo convicto será feito, pois todo desejo, sem dúvida, pode acontecer. Dali, foram ao pátio do templo. Jesus vai ter problemas. E ele quer isso. No centro da cidade, enquanto ele ensinava lá no pátio do templo. Escreva aí para entender. Agora Jesus está no pátio do templo. São 1260 dias, você tem que escrever porque é muitos dias em uma hora de estudo. Se aproximaram os principais pastores e padres da cidade ou qualquer liderança aqui, e inclusive Matiarro destaca dessa vez como no original, líderes do templo. Sabe o que é que os líderes do templo perguntaram para Jesus dessa vez? Ah, se vocês soubessem. Como que está o título do grau de hoje que eu escolhi? Jesus envergonha os bíblias, entre aspas. Sabe por quê? Porque se os bíblias são legalistas, toralistas, se eles soubessem
o quanto Jesus vai constrangê-los, envergonhá-los depois dessa pergunta de ter desafiado ele em público. Eu não sei se vocês estão percebendo, vocês que estão caminhando comigo desde o grau 146, esse trabalho que vai durar 2 anos e meio, dia a dia com Jesus, se vocês estão percebendo que Jesus está numa ascendência. Vocês percebem que ele está cada vez mais corajoso? Porque ele já está sabendo que está chegando o momento dele, da morte, já está cumprindo sua missão, mas cada vez mais coradium, cada vez mais coradium, cada vez mais coradium. E ele vai, mas olha, ele vai destruir os doutores da Bíblia. Você quer ver? Tudo começou aqui, ó, quando eles perguntaram: quem te deu autoridade e poder para fazer tudo o que faz? O nosso Supremo Mestre replicou: primeiro, eu lhes farei uma outra pergunta. Se me responderem primeiro, eu responderei a pergunta que vocês me fizeram. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia, vocês vão ver já, que essas perguntas que eles tinham o costume de fazer eram tão provocativas, incriminatórias, que elas eram bifurcativas. Se ele respondesse A, preso. Se ele respondesse B, morto. Ele não tinha alternativa. Era sempre assim. Eles fizeram isso com a questão do divórcio semana passada, viu, Cristóvão? Vai ler lá, por favor, meu amigo. E, lindo, tentaram pegar ele no divórcio, uma questão que na época dava prisão na hora. Tá? E Jesus foi muito bem, como sempre. Ele é a sabedoria, ele é a Sofia em carne. E dessa vez, Jesus diz: eu vou responder, mas vocês precisam me responder primeiro. Selá, Débora. Aos religiosos, quantas vezes eu faço isso, hein? E aprenda a fazer. Aos religiosos, uma pergunta recebe outra pergunta. E nada de resposta. Quantas vezes eu faço isso? Nas reuniões, nos encontros. Esse encontro eu só vou responder pergunta, não vou levar ensino nenhum. Decidi já. Só pergunta. Vou responder o dia inteiro. E o interessante é que quando a gente faz isso, isso quebra a sequência da rotina que eles vivem. Eles estão acostumados com as provocações, com os debates. E quando você responde uma pergunta com outra pergunta, desde que você tenha habilidade para tal, é uma grande possibilidade de você fazê-lo enxergar. Ou pelo menos se revelar. Então Jesus diz. Qual é a pergunta de Jesus? O batismo que João fazia era de Deus ou dos homens? Me respondam que eu respondo vocês. Os líderes perceberam que a pergunta era uma armadilha pública. Jesus fez a mesma armadilha que eles fizeram, uma Bíblia toeira. Assim como aqueles fizeram. Os discípulos ouviram eles dizendo entre si. Os discípulos estavam sempre protegendo Jesus, então eles estavam de olho para contar para Jesus o que estava acontecendo. Eles ouviram quando eles disseram entre si que se eles respondessem João Batista era de Deus, teriam de responder por que não creram nele. Nunca acreditaram nele. E se dissessem que João Batista era dos homens, o povo poderia se voltar contra eles. Porque o povo considerava João Batista como um profeta e agora como um mártir. Que coisa, hein? Religare. Quem sabe o que é religare? Quem poderia imaginar que os bíblias responderiam? Escute, leia aí. Olharam para Jesus, viram que a pergunta era mais incriminatória do que aquela que eles fizeram para ele. Por isso que agora você está entendendo a importância de evoluir. Que tem gente que pode pensar assim, eu não tenho que ter conhecimento, nada, é muita coisa, eu não tenho que evoluir. Mas o mundo é mau.
O mundo é cheio desses fermentos, desses religiosos, desses líderes da Bíblia, desses bíblias, desses legalistas. O mundo é cheio deles. E você vai ter que estar preparado, porque eles querem te incriminar, eles querem te envergonhar, eles querem tirar tua paz. E como é que responde eles? Só tendo mais capacidade que eles. E olha o que Jesus fez. Jesus deu uma resposta bifurcativa para eles que os deixou sem resposta. A resposta foi: não sabemos. Ué? Eles não são os Bíblias? Me dá essa Bíblia aí, Marluz. A Marluz está segurando a Bíblia desde o começo que eu pedi. Olha aqui. Ó. É assim, né? Já pensou? Eles são os líderes do templo e os líderes da Bíblia. E eles disseram: não sabemos. Eles tinham resposta para tudo. Que coisa boa, hein? Responder uma pergunta com outra pergunta. Faça isso. Então, Yahshua é réplica. Sendo assim, já que não souberam responder a minha pergunta, também não direi com que autoridade, quem me deu autorização, em nome de quem eu faço, com que poder faço todas estas coisas. O mestre se vira ao povo que já os cercava e começa a ensinar na frente dos líderes religiosos que estavam já constrangidos. Vieram humilhar ele e saíram humilhados. Saíram não, porque eles continuaram ali, né? Mas com ódio. Havia um homem, está preparado para uma grande metáfora de Jesus? Então, aguça a sua atenção. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho disse: não quero. Na hora ele disse: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Escreva aí: o primeiro foi. Não queria mais, foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: vem trabalhar na minha vinha. O segundo filho respondeu: sim, senhor, mas não foi. Agora você vai escrever: o segundo disse que sim, mas não foi. Então Jesus pergunta a todos que estavam ali: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E detalhe: o que é Deus e bem? Luz, Sofia, sabedoria, delta para cima. O que é? Fazer a vontade. Lembra do Pai Nosso em aramaico que eu ensinei? A essência do Pai Nosso? Fazer a vontade. Todos os desejos teus precisam ser a vontade. Quais são as pessoas que encantaram Jesus nesses 1260 dias? Aqueles que estavam fazendo a vontade de Deus. Pareceu que está travando para mim. Tomara que depois não desincronize. O delta para baixo, inferior, que representa a negativa, aqueles que negam a vontade de Deus, que não fazem a sua vontade, fazem então, portanto, óbvio, a sua própria vontade. E é o ego, e o ego é o diabo. É nisso que consiste essa metáfora. Aliás, tudo que Jesus ensinou. A pregação jesuína é sempre dual. Tua vontade e a vontade de Deus. E vencer o crivo pressupõe vencer o seu ego. Qual dos 2 fizeram a vontade de Deus? O povo respondeu, como vocês estão respondendo, eu estou vendo daqui, o primeiro. Claro, Jesus contou de uma forma muito simples. Eu acho engraçado. Deixa eu fazer um comentário.
Sabe que Jesus disse assim, João Batista veio daquele jeito dele, sem beber, sem comer, com roupa simples, jeito simples, falando simples, bem do estilo pacatão, do interior, bem profeta. Tem demônio, não gostei, tem demônio. Aí Jesus vem elegante, arrumado, com discípulos, quebrando tabus e protocolos, mais progressista, equilibrado, sentando com todos, falando de todos os assuntos, não vivia no deserto, comia com as pessoas, bebia com as pessoas, ia nas festas. O que eles dizem? Tem demônio, expulsa o demônio com o demônio. Filme Regressão que nós assistimos, né? Maravilhoso o filme Regressão. Os crentes acham que tudo é o diabo. Satanismo, satanismo, satanismo. Vai assistir o filme Regressão, vai. Então assim, ó, onde é que eu quero chegar? Jesus é o mestre das parábolas, das metáforas, das alegorias, sim ou não? Nós estamos quase indo para o Calvário. Vocês viram algum sermão de Jesus até agora que não tenha metáfora? Que não seja por metáfora? Eu indago a vocês viram Jesus até agora usar algum tipo de ensino, por mais profundo que fosse as metáforas? Muito profundas. Tanto é que muita gente não entendeu nada até agora em 2000 anos. Mas por mais profundas que fossem, vocês viram até agora Jesus usar algum tipo de vernáculo, sabe, robusto, de vocabulários refinados? Não. Jesus se usou de algum artifício técnico oratório? Não. Mas a mensagem do Evangelho verdadeiro é assim. Ela é verdadeira, simples, mas cada vez que você olhar para ela de novo no ciclo, ela tem mais a ser enxergado. Tem mais luz, mais glória. O mesmo lugar. Lembra do provérbio? O pergaminho é o mesmo, os teus olhos são outros. É assim que é o Evangelho. O assunto é simples, parece muito simples, a metáfora é simples, mas quantas vezes nós voltarmos no relógio do ciclo, tem coisas novas a serem enxergadas no mesmo ponto. Então se atente para aqueles que falam a verdade como Jesus. Então Yeshua revelou. Vos, ao revelar, e agora é de Cristo, hein? Vos revelo a verdade. Todos os pequeninos inocentes crianças desprezados pela religião, pelo sistema político, entrarão no reino antes de vocês religiosos. Eu quero que você escreva aí, antes de vocês religiosos. Isso só está em harmonia com todas as outras vezes que nós falamos em reologramação. Onde estão os eruditos e eruditas para entender? Como assim? Vou esperar vocês escreverem. Olha lá, o Jorge já escreveu. Antes de vocês... Como assim antes? Mas como é possível chegar depois? Porque a ideia que se tem na interpretação teológica é o quê? Arrebatamento. Chega o quê? Chega junto. Juízo final. Joga para a esquerda, joga para a direita. Destrói e salva. Salva e condena tudo ao mesmo tempo. Volta de Jesus é assim. Ó. É assim que eles entendem. Não tem como entender uma outra forma. E Jesus está pregando exatamente o oposto do que eles interpretam. Jesus está dizendo, eles chegarão depois. Quer dizer, se passarem por alguma coisa, passarem pelo quê? Aí Jesus diz, vocês têm visto, enviarei torturador, eles ficarão na prisão e não sairão de lá enquanto não pagarem a última moeda, o último denário, o último centavo. Mas como assim sairão de lá? Tem como sair de lá? Quer dizer, só esses textos já destroem toda a teologia. A teologia do medo. Só esse texto, só essa parte C deste versículo. Não é? Onde estão os sábios para entender? Jesus veio e mostrou o caminho da justiça. João veio e mostrou o caminho da justiça. Mas vocês não acreditaram nele. Entretanto, quem é que acreditou?
publicanos. E Jesus, olha a ênfase que Jesus dá aqui para humilhar eles. Entenda isso, é para humilhar eles. Ele diz: as prostitutas acreditaram. Sabe por que ele usou? Primeiro ele fala dos pequeninos, desprezados pelo sistema, como ele sempre disse. Mas na segunda vez aqui ele fala publicano e prostituta. Quem sabe por quê? Quem sabe? Era duas classes de gente, duas classes sociais que os fariseus mais condenavam. Os mais desprezados. Aí Jesus pega os mais desprezados e diz: eles acreditaram em João e, portanto, vão para o reino, vocês não. Que coisa mais linda. Vamos mais. E ainda agora mesmo, depois de vocês verem que publicanos, que pequeninos, que prostitutas entenderam tudo isso, acreditam em João, acreditam agora no Messias que está ali, vocês, líderes do templo, ainda continuam não acreditando nele. Sabe o que Jesus está se referindo aqui? A ele mesmo, porque João Batista apontou para ele e disse: esse que vem depois de mim é maior do que eu e vem com a pá para separar o trigo e a palha. Quer dizer, não acreditam nele, nas palavras dele, porque João Batista ainda estava ali. A voz, a mensagem de João Batista do caminho da justiça, do caminho da salvação estava ali. Quem é o caminho? Quem é o caminho da salvação e da justiça? O próprio que falava com eles. Entendeu isso? Eu posso dizer a mesma coisa, a essência e moral do que falei por outra metáfora. Os religiosos sempre ouviam. Eu tenho que destacar isso aqui, preste atenção. Alguém pode pensar, mas como pode? Jesus está constrangendo eles, dando resposta dessa altura, ácida, refutando veementemente em público, e eles continuam ali. Não era motivo para eles se esconderem em alguma sala do templo lá? Poxa vida, estão sendo escrachados, humilhados, vituperados. Sabe por que eles ficavam ali? Leia aí para aprender. Porque eles tinham a esperança de que ele se incriminasse em uma de suas falas. Eles estavam rangendo os dentes ali, eles estavam cheios de ódio. Mas a esperança deles, assim como muita gente me assiste, com uma esperança que saia uma palavra errada. Uma. Continua assistindo aí, viu? Vai. Aí torcendo que eu vou falar alguma coisa errada, que até o final você está liberto. Havia um proprietário de terras onde ele tinha plantações de uva. Colocou uma cerca ao redor dos parreirais, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Escreva aí. O proprietário investiu muito. Depois, este proprietário do vinhedo arrendou esta vinha para alguns lavradores. E foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, enviou funcionários até esses lavradores. Tinha sido feito um contrato, um acordo, estava arrendado, para que os funcionários trouxessem para ele, conforme o acordo, os frutos, o vinho, a colheita. Mas os seus funcionários foram recebidos por esses lavradores, adivinha como? Espancados, apedrejados e alguns até assassinados. Eles não queriam perder, deram o golpe no proprietário. Seria pedir muito vocês escrever aí que os religiosos deram o golpe em Deus?
Dói, né? Mas é o que Jesus está falando. Não sou eu. Tá aí na tua Bíblia. Tá na Bíblia. Mas o empresário de uvas não desistiu. Enviou então outros funcionários em maior número, que foram também espancados. Que coisa, hein? Apedrejados e assassinados. Como última chance, quem lembra o que é chance? Caris, graça. Enviou o seu próprio filho. O proprietário enviou o seu próprio filho como última chance, com o desejo de que este, enfim, por ser filho dele, não é possível. Eles vão ter que respeitar. Os obreiros da obra do Senhor. Que Senhor? O dono do vinhedo, que arrendou. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este não é o herdeiro? Vamos matá-lo e tomar a sua herança. Você está vendo quem é que veio para matar, roubar e destruir? Eles deram golpe, você escreveu. O que diz Malaquias 3? Em que te roubamos? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Quem roubava? Os líderes religiosos que pegavam os dízimos para construir o templo na vinda da Babilônia com Zorobabel, e ao invés de construir, enchiam seus cofres. Enriqueciam cada vez mais. Está lá no capítulo do dízimo. Roubavam. Em Miqueias 3,11 diz que eles até faziam revelações nos cultos por dinheiro. Profecias por dinheiro. Quem quer uma profecia? Era assim. Sempre foi assim. Agora você começa a entender quem são eles. Sempre foram assim. Está na tua Bíblia. Este é o herdeiro. Já matamos todos aqueles outros que vieram em nome dele. Agora vamos matar também o filho para tomar a herança. E quem é a herança? Eles pensaram que iam dar o golpe em Deus. Revelare. Música. Eles pensaram que iam dar o golpe em Deus. Até quando ele se fez filho, enviou o próprio filho, a fim de tomar a herança. Sabe qual é a herança? O povo. Você. Eu. Todos os salvos que acreditam em Deus e no bem. Nós somos este povo. Nós somos sua herança. E o que os religiosos querem é dar o golpe em Deus, matar o seu filho e tomar posse de tudo que é de Deus, da história de Deus, da palavra de Deus, do dinheiro das pessoas de Deus. Pois bem, capturaram o filho, tiraram ele das terras do seu pai. Revelare. Jesus foi enterrado aonde? Fora de Jerusalém. E lá fora o mataram, o enterraram. Que coisa! O que vocês, Jesus continua dizendo, líderes do templo, religiosos e todos que me ouvem, acham? O que vocês pensam que o dono da vinha, que teve seu filho assassinado por aqueles lavradores e todos os outros enviados, o que vocês pensam que o dono da vinha vai fazer com eles?
O que vocês pensam? Muitos religiosos e até líderes do templo e da Bíblia responderam a Jesus, estavam ali ouvindo, no pátio do templo, você pode imaginar isso? E responderam: pensamos que o dono da vinha e pai vingará a morte de seu filho. Quem está falando aqui são os próprios Bíblias no pátio do templo para Jesus. Vai vingar terrivelmente, depois vai arrendar a vinha a outros lavradores honestos que possam, enfim, lhe dar a sua parte quando chegar o tempo da colheita. Revelare, revelare. Jesus está dizendo que Deus, o Criador absoluto, enviou patriarcas, enviou profetas, enviou juízes de bem, reis bons, enviou João Batista, o último profeta do Tanar, e se fez filho, o Filhos Dei, se enviou, o Filhos de Dei, mas eles também o mataram para fora da cidade como um indigno. Aqueles que o Criador confiou a Opus Dei, a obra da vinha, a obra de Deus, roubaram a Deus, desviaram o dinheiro, maltrataram as ovelhas, enganaram o povo e ainda mataram os seus enviados. Com tanta maldade ainda foram capazes de matar o próprio Filho de Deus, o Criador feito carne, feito matéria, e continuam matando e roubando o povo até hoje, assassinando seus emissários, seus enviados da Opus Dei, que são enviados apenas para dizer a verdade. Jesus está dizendo isso no pátio do templo, diante dos líderes religiosos que começaram a provocação, vocês lembram? Questionando lá atrás sua autoridade. Ah, se eles soubessem que eles iam ouvir tudo isso. Ah, se eles soubessem o vexame que eles iam sofrer. Jesus Cristo continua: vocês são tão conhecedores da Bíblia e nunca leram o que nela está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Revelare. O verdadeiro Messias foi rejeitado pelos legalistas, Bíblias, entenda, e ao ser morto por eles foi glorificado como o vértice da pirâmide. Ele é a pedra com ângulo, ele é o arquétipo do delta, ele é a cabeça de toda a construção. Jesus encerra o seu ensino refutativo dizendo com muita coragem, escute como é que Jesus encerra: eu revelo a vocês que o reino do absoluto Criador, Senhor, será tirado de vocês e será dado a todos os pequeninos. Vos revelo ainda que todos os que caírem sobre esta pedra, escreva aí, pedra, rocha, Jesus, a pedra com ângulo, serão despedaçados. Todos que caírem sobre ele serão despedaçados. Você está vendo a ameaça que Jesus está fazendo? Eu vou avisar vocês, hein? Vocês vão me matar, mas todos que caírem em cima dessa pedra aqui, ó, vão ser despedaçados. E aquele sobre quem esta pedra
cair, será reduzido a pó. Esse Jesus quase ninguém conhece, né? Só conhece o Jesus que ficou caladinho, ovelhinha ali na crucificação, mas antes também ele vai falar o que naquele dia que ele ficou mudo? Ele já tinha falado tudo. Olha aqui a pedra angular aqui, ó. Dá para entender ou não? Pedra principal, pedra com ângulo, pedra de esquina. Então, os líderes do templo e da Bíblia entenderam as figuras de linguagem que falavam sobre ele e sobre eles. O constrangimento em público por ter ouvido todo aquele duro ensino, fez com que eles se reunissem. Olha uma igreja aí, ó. Escreva aí, igreja do mal. Se reuniram imediatamente. Depois desse vexame, se reuniram. E adivinha o que tinha nesse culto? Só bênção, só vitória, só glória. Quer ver o que tinha no culto de Deus Bíblia? Segura aí, só vitória. Só prosperidade. Olha o que tinha no culto deles, ó. Se reuniram para conspirar um plano capaz de prendê-lo sem perder apoio popular, pois as multidões consideravam Jesus um profeta. Note que eles não tinham a visão de que ele era o Messias, muito menos o Filho de Deus, e menos ainda as multidões entendiam que ele era o próprio Deus. Mas já o tinham na qualidade de profeta. E isso já era suficiente, nessa qualidade mais baixa de profeta, para ser uma ameaça àqueles que detinham poder. O último capítulo de hoje, capítulo 22 de Matiarro. Um pouco depois, ainda no pátio do templo, ainda ali, Jesus começou a ensinar novamente. Este é meu Messias. Ele não sai dali, ele continua no templo. Ele sabe da reunião ali, ó, ali, numa portinha, nos fundos, em qualquer uma daquelas salas perto da escola rabínica, planejando matá-lo, prendê-lo, incriminá-lo. Mas Jesus continua ali. E Jesus diz: o reino imaterial e atemporal, que você lê na sua Bíblia como céu, é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos convidados principais. Escreva aí, convidados principais. Dizendo-lhes que viessem, mas eles não foram. Os primeiros convidados não foram. Guardou aí? De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete com o melhor. Diga para eles: eu matei os melhores novilhos e tudo já está preparado para a festa de casamento. Chama eles novamente. Mas não deram atenção. Alguns foram para o campo, outros foram para os negócios, materialismo, e os demais, pasmem vocês, pegaram esses servos, esses arautos, maltrataram e mataram. O rei, ao saber, ficou iradíssimo. Escreva aí, Deus fica irado. Você não conhece esse Deus, né? Não te apresentaram. E enviando o seu exército, destruiu os assassinos e queimou a cidade deles. Quem é que queimou? O diabo. Satanás. Satanás.
Ó o filme Regressão. Quem é que destruiu? Quem é que se vingou? Quem é que queimou? Ei, tu pode ficar bravo comigo quanto quiser, mas eu tô lendo a Bíblia. Só a Bíblia. Não posso fazer nada, não posso mudar nada. O que está aqui, está aqui. É a Bíblia. É a Bíblia. Então disse aos outros servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Isso é o que ele disse em público, porque lá atrás ele já tinha matado eles e destruído eles, incendiado tudo. Agora saiam pelas ruas, escreva aí, pelas ruas. Nada de igreja, nada de templo, agora é rua. E convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem e que aceitem vir à festa. Revelare. Então estes servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que quiseram ir à festa, tanto os considerados bons, é o que está escrito na Bíblia, tantos os considerados bons pela sociedade, como até os considerados maus pela sociedade. Entendeu? A sala do banquete de casamento encheu de convidados. O rei entrou e verificou que um homem não estava usando roupas nupciais e perguntou: como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou calado com medo. Então o rei disse: servos, amarrem-lhe mãos e pés, tirem para fora da festa e joguem lá na noite, nas trevas, no luar. Que fique no frio. Aí vocês vão me perguntar: e agora, Áquil? Ficou difícil. Muito bem, os religiosos ele convidou, a gente está entendendo tudo que Jesus ensina. Agora a gente está entendendo. Mas aí sai pelas ruas e pega os pequeninos, os desprezados pela religião, pelo sistema, os considerados pecadores, e enche a casa, enche a festa, enche o banquete e o casamento. Até aí tudo ótimo. Nos assusta um pouco que ali diz: traga os bons e os maus. Mas aí o rei entra na festa, casa cheia, e vê um homem sem veste nupcial e manda tirar da festa. Quer dizer, se a festa e esse banquete é o reino, é possível alguém entrar no reino e depois de entrar no reino, Jesus tirar de lá? É possível. Mas para entender isso aqui, você vai ter que conhecer o que é cultura. Esse é o problema de quem quer entender a Bíblia e não sabe de cultura geográfica, social. Vamos estudar? Vamos lá. Na cultura, preste atenção. Na cultura oriental, quando um rei dava banquete, todos os convidados recebiam os trajes para ir à festa. Assim, todos, em uniformidade, escondiam a desigualdade social dos convidados. O rei não queria uma festa como aquela ceia de Coríntios 11, tão falsa, de pobres e ricos. Ele queria todo mundo, ele mandava, ele gastava fortunas. Inclusive contam diversos historiadores que tinha reis que não economizavam, gastavam fortunas em casamento dos seus filhos ou de alguém importante,
ou no casamento do próprio rei com uma outra esposa, enfim. E bancavam vestimentas, trajes caríssimos, luxuosos para todos os convidados, não importa quem são eles. Então, era ultrajante ter recebido um vestido daquele e comparecer na ceia, no casamento, maltrapilho. Agora deu para entender? Porque alguém que lê aquilo ali e não tem cultura vai achar o quê? Poxa, mas Deus é mau mesmo. Porque o homem veio da rua, o homem não tinha uma roupa para ver. Ele tinha roupa. Foi dada a roupa. Então tem que conhecer cultura. Olha lá. Este homem tinha recebido as vestes formais para a festa, mas negou ir com elas. É um caráter que Deus não aceita. Assim alguns entrarão no reino, olha o revelar aí, mas pecarão. Quem lembra dos estudos sobre milênio? Todos os profetas disseram que haverá erro ainda no milênio. O crivo não acabou, não acabaram os 7.000 anos. Por rebeldia. Deus aceita a rebeldia ou não? Todo mundo tem roupa. Por que o cidadão tem que vir sem a roupa? Veja que o Deus que talvez você achava conhecer e não conhecia, está conhecendo hoje, não tolera ninguém assim. Não tolera. Desobediente ele não tolera. No reino, quem pecar por rebeldia, quando forem crivados, eu quero que você escreva aí. Quem lembra dos graus anteriores que eu revelei sobre o último crivo da serpente alada, o dragão, quando Satanás será solto pela última vez? Quem lembra? A serpente volta de novo pela última vez no último crivo. Ele está falando disso. Jesus encerra repetindo seu provérbio, provérbio de Jesus. Quase todos são convidados, isso é original, mas poucos aceitam ir. E mesmo entre aqueles que aceitam, ele não aceita no meio daqueles rebeldia. Eu quero que você note uma coisa, entraram e encheram a casa de Deus, e assim que acontece hoje vai acontecer. Religiosos, muitos não entrarão lá, caminho largo, Senhor, Senhor, fora! Mas os outros do caminho estreito que entram por ele, através dele, pela misericórdia dele, lembra que ele é a porta Dalat? Quem lembra do Dalat? Essa porta estreita, esse fundo da agulha tão estreito. Pois é, quem entra por ele vai encher a sua casa, são muitos. Muitos desprezados, inocentes, pecadores. Esses todos enchem a sua casa. E o texto está dizendo, bons e maus. Eu quero que você entenda isso. O problema não estava nos maus, até os maus considerados pela sociedade como maus. Quem são as pessoas que são consideradas más pelos religiosos? Esses são do mal, esses aqui são tudo do demônio, todos do demônio. Esses vão lá. E o problema não está nessa aparência de maldade, pseudo-maldade julgada pelos religiosos. Não. Está na rebeldia. O que fez o rei tirar esse convidado de lá foi a rebeldia, a desobediência, o ego. Então note que para Deus o ego, fazer a sua vontade de ser desobediente, ser rebelde, é muito mais ofensivo, aliás, infinitamente mais ofensivo que ser mau. É melhor ser mau do que ser desobediente. Que coisa, minha gente! Eita! Como Jesus ainda estava no pátio do templo e os religiosos já tinham se reunido em salas, a igreja do mal, do mesmo templo, planejando prendê-lo,
saíram em conluio. Escreva aí, conluio. Por que fazer isso, né? Pode viver uma vida de paz, de amor, eles só sabem fazer isso. A vida deles é fazer abaixo-assinado para derrubar pastor, para dividir igreja. É só confusão, só confusão, só confusão, só confusão. Eita. Com a intenção de fazer Jesus se incriminar com suas palavras. Os Bíblias chamaram os discípulos de Jesus. Isso aqui eu tenho que baixar a música para você prestar atenção. Olha só a audácia deles. Ainda no pátio do templo. Os Bíblias tinham feito uma reunião numa salinha ali e fizeram um plano perfeito. Agora a gente derruba ele. Não derrubamos na questão do divórcio. Não derrubamos na questão da autoridade. Mas tem uma que é infalível. No sábado, lavar as mãos, quem lembra? Mas é o imposto do templo. Mas essa aqui a gente derruba ele. E essa realmente foi uma das mais fortes. Porque essa aqui é complicada. Mas Jesus é Jesus. Chamaram os discípulos de Jesus. Presta atenção. Chamaram os herodianos. Sabe o que é isso? Os políticos todos da aliança com César. Perto dele. E perguntaram: Mestre, hipocrisia, mestre, sabemos que... Olha, isso aqui vai me dar... Se prepara aí, minha senhora. Que, como é que é o nome daquilo que tem bicarbonato de sódio? Tem o eno, aquele outro, como é que... para poder aliviar o estômago. Sorrisol. Se prepara aí. Sal de eno. Se prepara aí. Porque vai ser difícil ouvir isso aqui. Eu odeio essas coisas. Amada. Amada. Mestre, sabemos que você tem caráter e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Que lindo, né? Sabemos que ninguém consegue lhe comprar ou manipular e que não julga as aparências dos homens. Então diga para nós. Olha só como é que a serpente faz, hein? Vai ser pombo pra gente assim, vai? Qual é a sua opinião? Opinião, hein? Sobre pagar impostos a César. Ou não precisamos? Que víboras. É assim que eles fazem até hoje. Reunidos virtualmente, no Zap, no Face, no Tube, fisicamente nas reuniões, planejando o fim dos mensageiros da verdade, reunidos em nome de Deus. É de nome de Deus. Fabrício. Jesus também falava com ironia. Você está lendo e prestando atenção ou não? Alguém dá remédio pro Fabrício. Vamos mais. Elogios falsos para enganar a multidão que não sabe discernir a maldade que neles habita. Mas Jesus sabia a verdade. Eu quero que você escreva isso. Mas Jesus sabia a verdadeira intenção do coração deles.
Jesus sempre sabe, né? O desejo, a intenção. Isso é um grande problema, né? Não, Marluz e Terezinha? Quando alguém chega assim, amada, ô querida, você sabe, eu tenho visto que você é tão maravilhosa. Não há professor como você aqui na Terra. Ui, 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 ui. Por que é sempre assim o golpe? Por que o golpe sempre começa assim? Ai, querida. Ô, amado. Não fala mais isso não, tá? Deixa esse clichê cretesco pra longe. E sabendo, perguntou. Ai. Cadê o cidadão que estava aqui dizendo que eu sou duro? Tem um que entrou no chat. Eu sou duro. Ó quem é duro aqui. Ó. Jesus, tá? Jesus, não eu. Jesus. Abre aspas. Jesus. Vai responder para eles. Hipócritas. Seus elogios são falsos. Olha a coragem dele. Olha a coragem. Porque vocês me provocam e querem me incriminar. Por quê? Por que me provocam? Me deixem em paz. O engraçado é que se você entrar em 7 a cada 10 denominações, com muito amor aos religiosos que nos... Entenda! 7 a cada 10. Eles vão dizer que Jesus vivia na igreja. Você não viu? Jesus vivia no templo, nas sinagogas. E nunca nem sequer para ter amor e ler o que é que ele ia fazer lá. Aí Jesus diz assim: alguém me empreste uma moeda que é usada para pagar impostos. Alguém me empresta uma moeda aí? Você tem uma moeda aí? Vocês têm? Agora? As mulheres deixaram a bolsa lá para lá. Eu não sei se eu tenho moeda aqui, que os pedágios de Roma aqui, os pedágios romanos da fronteira tomaram todo o meu dinheiro. Eu não tenho moeda, não. Olha isso aqui. Como é usado esse texto errado, hein? Alguém me empreste uma moeda usada para pagar impostos. Algum bíblia que estava ali, honesto ou não, emprestou um denário. Então o nosso Supremo Rabi disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? O pessoal todo ali, ó, muitos da família de Herodes, herodianos, cobradores de impostos, religiosos, todos eles a favor dessa questão. Isso é uma questão difícil. Paulo passou por isso depois também, a gente vai chegar lá. Isso é uma questão difícil. Isso da cadeia, isso é grave, gravíssimo. Mas Jesus diz: de quem é esta imagem e esta inscrição? Vamos conhecer o destinatário do dinheiro? Revelare. Mesmo com ódio responderam. Tinham acabado de ser chamados de hipócritas. É pouco. Mas responderam: de César. Então, por óbvio, olha o que está no original. Porque o Bíblia ele vai sair por aí papagaiando o resto da vida. Daí a César... Não papagaia não, por favor. Vamos melhorar? Vamos entender esse texto? Então, por óbvio, se o dinheiro é do mundo e estamos no mundo, e a imagem é de César, imperador do mundo, o dinheiro é de quem?
De quem que é a imagem? De quem que é a inscrição? O dinheiro é para quem então? Para César. Aí olha o que diz. Isso vocês já fazem. Isso vocês já fazem. Já pagam impostos para César. Revelar e revelar. Tem que aumentar a música, não tem? Agora, igualmente vocês fazem com César, que vocês já fazem com César. Deem a Deus o que é de Deus, que vocês não dão. Vocês dão o que é de César, mas de Deus vocês não dão. Justiça, amor, misericórdia, verdade e não hipocrisia. Impostos vocês já pagam, o que vocês não dão é para Deus. O que Deus quer, sempre quis. Dá para entender? Dá para entender? Só a música expressa isso, é ou não é? A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você entende isso? Como deturparam isso hoje, hein? Ao ouvirem isso, os religiosos ficaram admirados e tiveram que se retirar. Quantas vezes usam esse texto a fim de defender os mesmos erros dos Bíblias de 2000 anos atrás? É o mesmo erro. A resposta de Jesus é a mesma. Mas os hipócritas de hoje têm a ousadia de usar o mesmo texto de Jesus que foi escrito para eles, a fim de se defender e condenar os pequeninos. Pasmem vocês, eles usam esse texto que tem um contexto que era para os religiosos, hoje eles descontextualizam o texto de Jesus e continuam cometendo o mesmo erro 2000 anos depois. E ainda não entenderam que o texto é para eles. Jesus, que já tinha enfrentado, que vinha enfrentando os bíblias místicos, estou encerrando, voltei, pilhas trocadas, vamos retomar? Preste atenção, Jesus que já tinha enfrentado os bíblias místicos, eu quero que você escreva aí, bíblias místicos. Teve de enfrentar agora os bíblias míticos, escreva aí, bíblias míticos ou céticos. Quem? Os saduceus. Pouca gente sabe sobre os saduceus. Aliás, eu desafio você a perguntar quem eram os saduceus para aqueles que tanto defendem a Bíblia e estão me chamando de herege agora. Pergunta para eles, quem são os saduceus, já que você entende tanto da Bíblia? 1 a cada 100, sabe responder? 1 a cada 1000? 1 a cada 10.000? 100.000? Os saduceus eram um grupo que viveu do século 2 a.C. até 70 e desapareceram no microapocalipse de 70 depois de Cristo. Portanto, eles viveram em torno de 300 anos só. Esse grupo existia por 300 anos.
Muito bem? Nos dias de Jesus, preste atenção nisso, eles cuidavam da manutenção do templo. Escreva isso, Saduceu cuidava da manutenção do templo, mesmo sendo mítico. Bíblias mais tradicionais. Sabe quem eram esses saduceus? Se fôssemos comparar hoje, os fariseus seriam os bíblias pentecostais, carismáticos, neopentecostais, fanáticos, fundamentalistas, que acreditavam em tudo. Tudo é anjo, tudo é demônio, tudo é Deus, tudo é diabo. E já os saduceus, eles eram ricos, poderosos. Eles eram aqueles bíblias tradicionais, mais cultos, mais formados, de boa sociedade. Eles eram os tradicionais, os protestantes, os católicos. Talvez algum espírita, talvez. Não gosto de colocar os espíritas nisso. Vamos lá. Eles cuidavam da manutenção do templo e tinham os mais altos cargos políticos, religiosos e sociais. Os fariseus eram pobres perto deles, eles eram muito ricos. Mateus continua, naquele mesmo dia, os saduceus, que não acreditavam em quase nada, principalmente em ressurreição, aproximaram-se do Salvador. Veja, Jesus já tinha enfrentado tantos problemas que você acompanhou comigo agora no pátio do templo. Eis que vêm os que fazem manutenção, os ricos, os poderosos, que mantêm tudo aquilo. Vamos ver o que os saduceus fazem para encerrar por hoje. Aproximaram-se do Salvador com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu próprio irmão deverá casar com a viúva para dar descendência a ela e ao falecido, a semente. Pois bem, nós éramos em 7 irmãos. O primeiro casou, morreu. Não teve filhos e deixou a sua esposa para seu irmão. Que desgraça de família. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até chegar no 7º. Todos os 7, olha só o plano deles. Você está acompanhando? Muito bem, a oratória. Planejadíssimo esse texto. Chegaram, parece que como que decorado na ponta da língua para pegar Jesus. Mas olha o que aconteceu. Todos os 7 morreram. Sem filhos. Finalmente. Depois de todos, enfim, morreu a mulher. Aliás, por que a mulher morre sempre depois? Responda-nos agora. Morreu 7, inclusive, para daí morrer ela, né? Responda-nos agora na ressurreição. De qual dos 7 ela será esposa? Barbaridade. Visto que todos foram casados com ela. Vocês viram que o nível aumentou da intelectualidade, né? As perguntas dos fariseus eram aquelas assim, de maldade, de assuntos da sociedade. Lava a mão, divórcio, dízimo, imposto. Mas essa pergunta é difícil, hein? Gente rica, estudada, intelectual. Que perguntinha, hein? Mas Jesus vai responder com 2 palavras. Visto que todos foram casados com ela, o que a gente faz? Yahshua respondeu. Primeiro ele deu um sermão. Vocês estão enganados, porque não entendem a Bíblia. E rico não gosta de ouvir essas coisas, né? Nem conhecem o Criador de todas as coisas. Eu fico imaginando a cara que eles fizeram ao escutar isso. Ricos, poderosos, escutar isso. Na ressurreição, a resposta está aqui, ó. Na ressurreição não haverá esposas e maridos. Ponto.
A grande questão é com quem ficava. Jesus falou, não vai ter esposa e marido, vai ficar com quem? Não tem? Na vossa Bíblia está registrado, Jesus continua, que o Criador, só que agora ele não está respondendo mais, agora ele está refutando e ensinando eles, enfrentando eles. Na vossa Bíblia está registrado que o Criador é o Senhor dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, ele é o Senhor dos vivos e não de mortos. A multidão ficou admirada com o seu ensino. Quando os fariseus bíblias souberam que até os ricos e poderosos saduceus, tão inteligentes, intelectuais, haviam ficado também sem resposta diante de Jesus, quem de vocês é capaz de adivinhar o que é que vai acontecer agora? Depois que eles viram que eles foram humilhados no pátio do templo e que até os saduceus, sabe aquela coisa de agora vai você lá, pode deixar comigo, vai você. Eles estavam fazendo fila e cada um voltava. Burocochô. Quando eles souberam que os saduceus também ficaram sem resposta, quem sabe? Deixa eu ver aí. Ninguém acerta? Quem sabe aí? Vocês não sabem? Igreja do mal. Marcaram uma reunião de novo. Mais uma reunião de obreiros. Após planejarem um novo ataque, um deles, perito na Bíblia. Ei, no original, tá assim. Matiarro escreveu. Perito na Bíblia. Quer escrever para registrar? Perito na Bíblia. Vocês estão entendendo que os fariseus vão do pátio do templo? O que o Senhor tem a nos dizer sobre a sua autoridade? Deu tudo aquilo. Aí pegam ele com os herodianos. Vem cá, agora vem vocês aqui, os herodianos. Agora a gente pega ele. Imposto. Jesus sai de novo ileso. Os saduceus têm uma pergunta maravilhosa que ele vai cair, vai ser incriminado, que é sobre as mulheres. Ele não, mas aquela pergunta é maravilhosa. Não caiu, não foi incriminado. Fizeram mais uma reunião, chamaram um perito da Bíblia. Dá para você conseguir imaginar que eles chamaram assim aquele que era o melhor de todos eles? Não, esse aqui é o perito, esse aqui sabe tudo da Bíblia. Teologia afinadíssima. Vai conseguir incriminar Jesus. Vai lá, Bíblia. Colocou à prova Jesus de novo. E adivinha como é que ele começa? Mestre. Amado. Qual é o maior mandamento da Bíblia? Nosso rabi responde: ame o Criador, o seu Senhor, de todo o coração, consciência e inteligência. Esse é o macro mandamento. Ele perguntou só o maior, mas Jesus aproveitou para entregar um revelare. O segundo que vocês nunca entenderam é a revelação do primeiro, escreva aí. O segundo é a revelação do primeiro. Não as 14 recomendações, nem decálogo da Torá. Isso aqui é mais profundo que você possa imaginar. Olha aqui. O segundo é a revelação do primeiro. Jesus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Revelare. Oxéia. Jesus, aquele que é a salvação, estava dizendo:
ame Deus. Quem lembra a matemática de Deus? Horizontalmente. Canta aí, Jairo. O segundo mandamento revela o primeiro. Por quê? Para amar o Criador em delta. Olha aqui o delta. Pleno coração, pleno intelecto e plena consciência. Ou corpo, alma e espírito, poderíamos dizer também. Podemos dizer também, porque não, pleno coração, coradium, emoção, plena razão, que é o intelecto e a consciência. É um amor inteiro. Quem lembra do grau sobre amor, se alguém puder colar aí o extraordinário vídeo sobre amor. Grau. É necessário amar o ser humano que está próximo, assim como você se ama. Ora, todos nós nos amamos também em delta. Você está entendendo? Delta é cada vez que tem 3. Tudo é 3. Todo homem ama seu corpo, sim ou não? Ama e cuida de suas emoções. Cuida de sua consciência e sua inteligência. Então, ame seu próximo igualmente, cuidando dele como você cuida de você mesmo. Aí eu pergunto, o que é amar o próximo como a si mesmo? Veja, eu estou cuidando do meu intelecto, da minha evolução, e quando eu venho aqui todo dia ensinar, eu estou cuidando do intelecto de vocês, para que o intelecto de vocês seja evoluído como o meu. Isso é amor. Eu cuido do meu corpo, eu se preocupo com o corpo de vocês. Eu cuido da minha saúde e se preocupo com a saúde de vocês. Eu cuido da minha consciência e se preocupo com a consciência de vocês. Mas Jesus está revelando algo mais profundo na própria resposta. E fazendo assim estarás cumprindo. O segundo revela o primeiro. E fazendo assim estarás cumprindo o maior mandamento, que é amar Deus em delta. Quando você ama o próximo em delta, como assim mesmo em delta, você ama Deus em delta. E Jesus continua. A síntese. Esse texto é lindo demais. Aumentar isso aqui. A síntese de toda a Bíblia está nesses 2 mandamentos. Revelar e revelar e revelar. Ele está pegando quem? Para quem que ele está respondendo? Grita aí. Perito da Bíblia. O maior de todos, que veio incriminá-lo. Perito da Bíblia, o maior de todos os peritos. Ah, se é perito, Jesus está sabendo que é perito, então deixa eu te dar uma resposta aqui, perito da Bíblia. A Bíblia toda, presta aqui, Marcos. A Bíblia toda, naquela época, o Tanar, está escrito aí Torá e profetas, lei e profetas. A Bíblia toda, isso aqui, ó, tudo, ó, tudo isso aqui. A síntese disso aqui, a essência de tudo que está aqui, de modo que Jesus nunca comprou um pergaminho, nunca andou com um pergaminho. A síntese é amar o próximo em delta, como eu amo eu em delta, e se fizer assim, estarei amando Deus em delta. Jesus estava dizendo, para amá-lo e cumprir o maior mandamento, você tem que cuidar das pessoas assim como você cuida de você. Ao responder isso, Jesus viu os bíblias se reunirem novamente num grupinho isolado. Isso aqui é tão bom. Sabe o que Jesus viu? Um grupinho, um círculo, uma rodinha de fariseus. Já viram isso em algum lugar? Um pátio no templo? Uma rodinha de Bíblia? Falando só de coisa boa. Ali só tem coisa boa. Não é? Só coisa boa.
naquelas rodinhas. E Jesus viu aquela rodinha, sabe o que ele fez? Se aproximou da rodinha. Jesus é Jesus, né? Quanto mais eu vejo Jesus, mais eu fico igual a ele. Se aproximou do grupinho e perguntou para o grupinho: o que vocês estão discutindo? É sobre o Messias? Porque se for, eu tenho uma pergunta. De quem o Messias é filho? Eles responderam, cheio de razão, né? Com a Bíblia. É filho de Davi. Isso aí todos sabiam. Ao que o mestre diz: então, como é que Davi falava inspiradamente pelo Espírito de Deus e escreveu que o Messias é Senhor? Como que o próprio Davi registrou em um dos seus salmos assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, imagine Jesus na rodinha deles, na roda deles, dos Bíblias. Se Davi o chama de Senhor, como pode ser o Messias filho de Davi, da descendência de Davi, se ele é Senhor de Davi? Revelare. Jesus estava dizendo aos Bíblias que a própria Bíblia se referia a ele como Messias. A descendência de Deus, que veio de Deus, que foi feito filho como homem. E não feito filho apenas na descendência de Davi, na genealogia semente davídica. Ele estava revelando a eles que o Messias era o próprio Criador, o Senhor dos céus, que nasceu no DNA de Davi e Salomão, que edificaria o verdadeiro templo, que eles não entendiam, que traria paz que eles não entendiam e até hoje não entendem, e que é o próprio Senhor dos céus, o Senhor de Davi. Mais do que filho da descendência, Senhor de Davi, o Senhor que se fez servo, o Filis Dei. Eu quero aumentar o som e encerrar o capítulo 22 em grande estilo, assim como o nosso Mestre Supremo encerrou. Matiarro sela todo esse tempo que ele estava no pátio do templo da igreja. Assim: nenhum deles presente naquela roda no pátio do templo conseguiu responder a ele uma só palavra. Daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Que coisa mais linda! Vocês viram? Fariseu, questões, saduceu, perito da Bíblia. Tem mais alguém aí que vocês têm para enviar? Mais algum perito? Mais algum doutor da Bíblia, algum líder do templo? Mais alguém? Nunca mais se atreveram. Esse é o nosso Supremo Mestre. Até amanhã. Boa noite.